A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu queria deixar uma palavra para o vosso coração que se encontra no Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. Veio esta palavra no meu coração, uma palavra muito conhecida, onde que todos nós conhecemos a história desse cego. O cego, no meu título fala o cego Bartimeu, né? Mas é o cego de Jericó. E depois foram para Jericó, quem? Jesus, né? Saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, né? Que palavra linda, edificante. Uma das coisas que essa palavra veio falar é sobre esse cego, sobre a persistência, sobre de nós não olharmos a dificuldade, né? De nós não olharmos pelas vistas carnais, mas olharmos com as vistas espirituais. Não usarmos os nossos ouvidos para ouvir, né, a diversidade, para não ouvir as pessoas que estão ao nosso redor, que tentam nos parar, mas ouvir, usar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz do Todo-Poderoso, para ouvir a voz do Espírito Santo. E este texto nos vem contar o cego, mas diferente de quanto muitas vezes a gente prega que o cego, o nome dele era Bartimeu. Não era. Porque se você baixar e colocar aí no Google Bartimeu, que significa, vai dizer filho de Timeu. E logo nós vemos o cego Bartimeu, filho de Timeu. O versículo já dá o significado do próprio nome, Bartimeu, filho de Timeu. Uma das coisas que nos mostra que esse cego, o nome do seu pai. O seu pai era Timeu. E Timeu significa honrado, de honra, né? Eu não vou entrar em questões de quem foi o pai de Bartimeu, né? Porque isso não está na Bíblia. Mas você deve ter ouvido, ou pode depois ouvir, que muitos dizem que o seu pai era um general de guerra. E ali esse cego perdeu ali as vistas, porque eles feriram a vista dele. E ali por isso ele ficou com essa deficiência. Mas agora, vamos só ler aqui. A Bíblia nos fala se ele era cego de nascença, ou como eu disse, essa história dele, se ele perdeu a sua vista, o que levou ele a essa deficiência, né? Ou qual a doença, porque tem muitas pessoas, não seja o caso desse homem, mas vamos falar nos dias atuais, tem muitas pessoas que podem sofrer, acho que AVC, derrame, e pode causar, né, a perda da visão. Mas nós vemos aqui que ele tem uma deficiência. O problema que ele tem aqui na sua saúde é o que? A deficiência nas vistas. O que impedia dele enxergar, dele poder ver essas plantas, dele poder ver esse sol, né? Ele poder ver. E ele queria, ele desejava, ele ansiava. Imagina, ele queria, olha para você ver. Esse homem, quando eu olho para ele, e quando eu começo a observar, eu vejo um homem sonhador, que tem sonho. Como assim, irmão? Imagina, vamos supor, ele sendo cego, uma pessoa com deficiência, uma pessoa que precisa de mais atenção, precisa de mais ajuda. E vamos levar mais pro lado do ser humano. O ser humano, geralmente, que eu já conversei com pessoas adultas, sempre tem medo de adoecer. Eu já ouvi muitas pessoas
a falar, eu quero envelhecer, mas envelhecer com saúde, se eu adoecer, eu quero que o Senhor me leve, porque tem muitas pessoas que têm medo de depender, de dar trabalho, muitas pessoas, até pais, têm medo de ficar doente e dando trabalho para os seus filhos, porque sabe dessa dependência. Agora imagina um homem que talvez sonhava em ter um trabalho, sonhava em realizar uma atividade, né, a qual ele necessitava da visão, de poder andar, de poder caminhar, sabe? Ele não conseguia ali exercer atividades comuns de pessoas, né? Aí nós vemos aqui a situação desse homem, nós vemos aqui a Bíblia não fala da sua família, se seu pai está vivo, se sua mãe está viva, se ele tem irmãos. Nós vemos o estado que esse homem está vivendo, de medigação, num caminho ali de Jericó, mendigando. Olha a situação que esse homem está vivendo. Imagina de tristeza, imagina querer ver e não pode. Era impossível, sim. Era impossível humanamente falando. Agora nós vemos, ele não sabia que naquele dia a sua história ia mudar totalmente. Ele nem estava esperando, imagino eu, né? Tenho certeza que ele ouviu sobre os milagres de Jesus. Esse homem era um homem que conhecia as escrituras, porque na hora que ele clama, logo a seguir, ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele conhece a genealogia de Cristo, que ele era descendente do rei Davi. E nós vemos que esse homem está ali naquele caminho. E Jesus tinha ido para Jericó, realizado o seu propósito, né? Feito aquilo, né, que estava ali determinado dele fazer, curado, libertado, anunciando o reino dos céus, pregando para as pessoas. Ele está saindo. Aí uma coisa que um dia eu estava observando, que eu nem cheguei a averiguar. Se para entrar na Jericó se existia só uma entrada e uma saída. Porque nós vimos Jesus quando ele entrou. Não sei se quando ele entrou, se ele passou no mesmo caminho que ele estava saindo. Eu imagino, vamos pegar aqui o mesmo local que Jesus entrou e ele agora estava saindo para esse mesmo caminho. Aí, usando esta ideia que eu propus. Agora imagina, se Jesus entrou para esse caminho, quando ele entrou, aquele cego não estava ali. Mas na hora que está saindo Jesus, na hora que Jesus está saindo, ele está ali, presente naquele caminho, usando esta opção que eu propus, né? Que eu não sei se existiam ali dois caminhos, né? Onde Jesus entrou, ele entrou por um caminho diferente e saiu por outro, eu não sei. Mas eu estava imaginando assim, e Jesus saindo, Jesus ali, imagino eu que naquele mesmo dia ele havia ido na casa de Zaqueu, mudado a história daquele homem, e tá indo. E tá aquele homem. E Bartimeu, ele era cego. Mas o seu sentido, aleluia, da audição estava apurado. Né? Porque existe, né, estudos, né, quando o ser humano tem a visão, mas os seus outros sentidos, o olfato, né, a audição, o tato, né, os outros sentidos ficam mais apurado. Então, um sentido que ele usava muito era a audição, o tatear, de procurar. Então, já tinha mais desenvolvimento. E sua audição estava, imagina ele ouvindo um monte de vozes. Muitas vozes falando, muita multidão, muito movimento de muitas pessoas. Talvez ele comece até a perguntar quem é. E as pessoas falar, até as pessoas correndo e até no Jesus, falando o nome de Jesus. E imagina, ele ouve Jesus, aquele a qual eu tenho ouvido muito, que cura paralítico, que faz morto, aleluia, reviver, que faz cego enxergar. Porque Jesus havia feito muitos milagres, tem muitos milagres que não é relatado na Bíblia Sagrada, porque não caberia livros. E tá ali aquele cego. E aquele cego, imagina, ele começa a clamar alto. Clamar é diferente. Clamar é o clamor. É algo em desespero. É algo urgente. É quando você precisa de um socorro.
Vamos colocar aqui a situação. Tem uma pessoa te seguindo. Aí você começa a correr, você começa a gritar. Você não vai gritar, socorro. Você vai gritar, socorro. Me ajuda. Por favor, porque é algo que você precisa naquele momento, naquele exato momento. E era como esse homem clamou. Ele clamou. Aí tá o segredo, a vitória foi no clamar. Aleluias. Ele não clamou o homem, mas ele clamou a Jesus. Hey, a diferença é de quando nós falamos. Nós pode contar o nosso problema para o homem. Não adianta, mas quando nós falamos começa, é diferente. O poder que há no clamor, porque a Bíblia nos fala. Vou dar 2 versículos que você deve conhecer. Clamas a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Tem aquele lá. Se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias. Aquele que ora, aquele que clama, ele vive sobre o sobrenatural de Deus. Ele vive coisas imagináveis, porque como aquele versículo de Jeremias 33, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que ainda não sabe. Sabe quando você pensa aqui e Jesus te dá aqui, sabe? Você pensa uma bênção que ela tá aqui, mas ele tem algo melhor, maior, mais perfeito para mim e para você. Porque a Bíblia fala que os seus pensamentos, que os seus caminhos são maiores, melhor do que os meus e você. E resumindo, para o vídeo não ficar muito longo, ele ali clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama. Aí surge ali a multidão como impedimento, como ali uma barreira. Pessoas que não entendiam a dor. Pessoas que olharam para ele e como ele tinha deficiência, eram pessoas rejeitadas. Não muda no dia de hoje, né? Hoje muitos também, por ter uma deficiência, por questões econômicas, monetárias, né? Por estatutos sociais, são rejeitadas. Mas Jesus jamais rejeita. Jesus não olha como eu e você vê. Jesus, ele ama eu e você da mesma forma. Eu imagino, e Jesus está caminhando. Jesus tá indo embora. O interessante é porque Jesus sabia quem era aquele homem? Sabia. Jesus sabia o sofrimento que aquele homem estava sofrendo? Sabia. Aí eu penso, mestre, por que Jesus não foi até aquele homem falar, receba a vista? Mas o mestre está indo embora. Se não tivesse uma atitude, essa palavra, atitude, uma iniciativa dele, ele não ia receber o milagre. Porque ele está clamando e Jesus está andando. Mas eu imagino ele caminhando, Jesus caminhando, e eu imagino Jesus pensando assim, olha, peraí, ele clamou uma vez, Jesus ouviu. Mas eu vou esperar, vamos ver se ele vai olhar o que as pessoas estão falando. Vamos ver se ele vai dar atenção mais às pessoas do que a mim. Vamos ver. Mas ele não, ele estava detectando ali a voz. Aleluia, ele detectou a voz de Jesus. É assim como nós temos que detectar como aquele homem. Ele detectou a voz de Jesus. Mas agora nós temos aqui escolher se nós vamos dar atenção para Jesus ou se nós vamos dar atenção para a voz daqueles que estão à nossa volta, para a voz do inimigo tentando barrar a bênção. A bênção era grande. O inimigo levantou. Cala a boca. Está incomodando o seu grito. Mas ele clama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama. Ele clamou. Imagina ele clamando. Imagina ele até tossindo. Até sua voz garganta doendo. E clamou alto. E ainda clamava mais alto. Berrava. Incomodou de uma forma que o povo doía. Sabe, a voz dele. Porque ele estava clamando muito alto. Aí Jesus para. Porque foi um clamor, mas não foi um clamor fingido. Mas foi um clamor sincero. Foi um clamor com fé, com determinância, com perseverança. Ele perseverou.
O segredo do nosso milagre está na nossa perseverança, está na nossa determinação, está na nossa posição de nós posicionar, porque quando nós se posiciona em clamar, em buscar, em invocar o seu nome, aleluia, acontece, aleluia, glória a Deus, coisas extraordinárias no mundo espiritual. E Jesus para. O clamor chegou até Jesus. Ele para. Vai lá o meu discípulo e traz ele. Aí fala, oi, o mestre te chama. E ele lança aquela capa velha, aquela capa imunda, aquela capa suja, aquela capa, né, ali fedorenta, ali da mediação, que lembrava aquele cego do passado. Mas também tem que lançar a capa, tudo do passado, sabe? Não ficar grudado em coisas que nos lembra do passado. Se você hoje é uma nova criatura, você não tem que lembrar das coisas passadas, das coisas que você fazia, né? Em hábitos que você tinha, você tem que largar a capa, porque quando é para seguir a Cristo, é para ser uma nova criatura. Porque quando nós seguimos a Cristo, nós temos um novo eu, é uma nova mente, novas atitudes, novos hábitos. Aleluia, glória a Deus, é uma nova pessoa. E para Jesus, e ele vai. Aí Jesus faz uma pergunta, uma pergunta que nós pensamos, meu Deus, poxa, o que queres que eu te faça? É Jesus, é Deus que conhecia o presente, passado e futuro daquele homem, que sabia o que ele precisava, mas ele perguntou. Ele perguntou, o que queres que eu te faça? É como Jesus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? É quando nós oramos. Você acha que eu e você ora para informar a Deus? Não. Sabe, você acha que eu e você ora porque aí Deus vai ficar surpreso? Não. Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos, nem nós mesmos sabemos. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mas Jesus queria ouvir da boca daquele homem, assim como Jesus quer ouvir da mim e de você. Aleluia. O nosso clamor, a nossa oração. Sabe o que me chama a atenção? Porque Jesus gosta, nosso Deus, ele gosta desse contato de pai para com filhos. Ele gosta desse diálogo, de ter essa intimidade conosco. O pai, ele gosta de conversar. O pai gosta. Aleluia, glória a Deus, que coisa maravilhosa. Ele gosta de conversar. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer ouvir, aleluia, glória a Deus, aquilo que está no seu coração, que está lá machucando, doendo, né? Essa amargura, esta algo, fala com o pai. Pai, meu coração está assim, a minha alma está assim, sabe? Naqueles momentos, aleluia, glória a Deus, que a nossa alma está com a luta entre o espírito e a carne. E fica o espírito lutando contra a carne, a nossa alma está dividida. Muitas vezes a gente estamos passando lutas na alma. Conta para o Pai como você está. Ele quer ouvir, Ele quer curar, Ele quer transformar, Ele quer, aleluia, entregar um milagre para você. Mas Ele quer ouvir você pedir, falando, Pai, me ajuda. Pai, me sustenta. Pai, me capacita. Pai, me renova. Pai, se tu não me socorreres, eu vou perecer. Me socorre, Pai. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele falou, mestre, que eu tenha vista. Tinha muitos ali que tinha vista, mas vista carnal. Mas a vista dele ali, espiritual, muitos tinham ouvidos, tava ouvindo, mas aquele cego tinha a sua audição espiritual aberta.
E ele recebeu o milagre. Começou a ver, a saltar, a gritar, alegre. E olha, hoje tem aqui, ó, o relato. Se ele não tivesse, aleluia, rompido em fé, se ele não tivesse, aleluia, ali persistido, né? Ele não estaria hoje registrado. Mas aqui nós vemos esse homem que ele é conhecido, nós nem sabe o nome dele, mas a história dele ficou contada. Milhares de pessoas conhecem esse homem porque ficou registrado aqui na Bíblia Sagrada. A história desse homem que impacta, uma história que impacta muitas vidas, porque é linda essa história. E o Senhor, ele quer trazer vista para nós. Vista para nós vermos, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos cegos, aleluia, estamos vendo, mas muitas vezes a gente também olhamos muito para a multidão, olhamos muito para as pessoas que falam palavras negativas, que tentam nos abater, nos parar. Você não vai conseguir. Para. Ei, palavras, sabe, de derrota, de tristeza, nós temos que repreender e olhar só para Cristo. Eu sou mais do que vencedor e eu vou vencer no nome de Jesus. E esta palavra que eu deixo para você. Fala com o Pai. Aleluia, conta para o Pai os seus problemas, conta para Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta, o Deus que te vê no secreto te recompensará. Então é essa palavra que eu deixo. O poder, aleluia, do clamor. Aquele que clama, aquele que busca, aquele que persiste, vive um milagre. Esse homem viveu o milagre. Aleluia, glória. Viveu o milagre. Então é essa palavra que eu deixo ao seu coração. E fica na paz de Cristo. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo.